A terapia racional emotiva comportamental se baseia no fato de que os problemas emocionais estão diretamente relacionados ao pensamento irracional. Por conta disso, uma das principais técnicas dessa forma de terapia cognitivo-comportamental é a mudança de pensamento. Através de uma série de questionamentos socráticos, é possível modificar pensamentos irracionais, tornando-os racionais. As evidências indicam que essa transformação de pensamentos irracionais em pensamentos racionais contribui de uma maneira significativa para a melhora de vários quadros clínicos relacionados a problemas emocionais. Eu gostaria de hoje apresentar a vocês um breve caso clínico. Então, muitos anos atrás, havia um determinado paciente que apresentava um quadro de ansiedade bastante, digamos, severo. E ao longo do processo terapêutico, eu acabei observando a presença de um pensamento irracional do paciente em relação à sua esposa. E esse pensamento era o seguinte: a minha esposa tem de me amar. Ao longo do processo terapêutico, foi possível ampliar esse pensamento irracional inicial, ou seja, a minha esposa tem que me amar, na seguinte formulação: eu quero que a minha esposa me ame. Por causa disso, ela tem que me amar. Observe que nessa formulação ampliada é possível notar a presença da rigidez. Essa rigidez ela aparece porque o paciente ele tem um desejo, ou seja, ele quer que a esposa dele o ame, mas ele nega a possibilidade de livre-arbítrio para a esposa dele. Uma vez que, se ele quer que ela ame, necessariamente ela tem de satisfazer esse desejo. O questionamento que foi realizado ao paciente foi no sentido de que houvesse uma modificação dessa postura rígida, dessa atitude rígida que caracteriza esse pensamento irracional, para uma formulação mais flexível. E essa formulação mais flexível seria algo da seguinte forma: eu quero que a minha esposa me ame. No entanto, ela pode ou não me amar, dependendo do desejo dela. Então, é um processo de transformar uma perspectiva rígida que naturalmente vai levar à frustração, porque evidentemente que nós não temos controle algum sobre o comportamento dos outros. As pessoas vão nos amar se elas assim o desejarem. Então, nesse sentido, ao modificar essa percepção equivocada, baseada num pensamento irracional, é possível fazer com que a pessoa reduza o seu nível de ansiedade, porque agora ela compreende que ela não tem controle sobre os desejos, sobre os sentimentos da outra pessoa. Uma segunda característica de pensamentos irracionais é o caráter extremado desse tipo de pensamento. Então, um segundo tipo de formulação que foi possível observar nesse caso clínico, decorrente daquele pensamento irracional original, ou seja, eu quero que a minha esposa me ame, tem uma decorrência lógica disso, que seria: se a minha esposa não me amar, tudo estará perdido. Veja, é um pensamento extremado, porque evidentemente que se a esposa desse paciente não o amar, isso vai trazer repercussões emocionais negativas para ele, isso vai trazer toda uma série de desafios no dia a dia desse paciente. No entanto, não é uma catástrofe. Não é literalmente o fim do mundo. Então, a partir do momento em que se leva o paciente a questionar essa perspectiva, o paciente ele começa a desenvolver uma concepção mais flexível
e menos extremada, que seria algo mais ou menos assim: seria muito ruim se a minha esposa não me amasse, mas isso não seria o fim do mundo. O terceiro ponto, a terceira característica do pensamento irracional é que ele é, obviamente, falso. Então, imagine a seguinte formulação: a minha esposa tem que me amar, que nós amplificamos no processo terapêutico como sendo: eu quero que a minha esposa me ame, por isso ela tem que me amar. Por que que esse pensamento irracional ele é falso? Ele é falso porque não existe uma relação necessária entre o meu desejo e o comportamento da outra pessoa, o sentimento da outra pessoa. Não é porque eu quero algo que necessariamente a outra pessoa tem que realizar esse algo. No caso do paciente, não é porque ele quer que a esposa dele o ame que necessariamente ela precisa atender a essa demanda. Por quê? Porque as pessoas têm livre-arbítrio. Levando o paciente a refletir sobre esse ponto, o próprio paciente começou a questionar essa perspectiva falsa do seu pensamento irracional. E ele acabou chegando a uma nova formulação de pensamento, uma formulação mais realista, que seria: eu quero que a minha esposa me ame. No entanto, depende dela se ela vai me amar ou não. Por que que isso diminui a ansiedade? Isso diminui a ansiedade porque agora a frustração do paciente ela não está relacionada a algo que necessariamente não vai acontecer. Por que que não necessariamente vai acontecer? Porque os outros não são obrigados a sentir por nós aquilo que nós queremos que elas sintam. Então, a partir da adoção de uma atitude mais realista, ou seja, um pensamento racional, naturalmente reduz-se os níveis de ansiedade, porque a pessoa começa a compreender que ela não tem o poder de controlar o pensamento ou o comportamento da outra pessoa. E, portanto, ela se liberta do sentimento de fracasso. Porque veja só, esse paciente ele acreditava que ele estava fracassando em não conseguir que a esposa dele o amasse da forma como ele desejava. Mas a partir do momento em que ele compreendeu que isso não está ao alcance dele, ou seja, não depende dele o sentimento que a esposa eventualmente vai nutrir por ele. Então isso alivia a frustração, alivia a ansiedade. E um outro ponto importante, uma outra característica importante dos pensamentos irracionais é o fato de que eles não fazem sentido. Então, vamos voltar para essa formulação aí do paciente. Eu quero que a minha esposa me ame, por causa disso ela tem de me amar. E no processo terapêutico se leva o paciente a questionar: isso faz sentido? Analise junto comigo. O fato de você querer que a sua esposa o ame implica que ela tenha de te amar? Obviamente que não. Por quê? Porque, de novo, o livre-arbítrio. A outra pessoa, ela tem o direito de sentir o que ela sente. E nós não temos controle sobre isso. Então, substitui-se essa visão absolutamente sem sentido de que só porque eu desejo o outro tem que cumprir o meu desejo, por algo mais crível, por algo mais exequível, que seria: olha, seria muito bacana se a minha esposa me amasse, mas isso não depende de mim, isso depende dela. O que depende de mim é fazer o máximo possível para demonstrar para ela que ela é importante para mim, que eu realmente a amo, não só em termos de pensamento, mas em termos das minhas ações do dia a dia. E se ela vir a me amar, tanto melhor. Mas se ela não me amar, é um direito dela. Observem como isso esvazia grande parte das emoções negativas, uma vez que você modifica essa fantasia de controle que eventualmente as pessoas possuem, né, em relação ao comportamento dos outros. E um último ponto, uma última característica que os pensamentos irracionais possuem
é o fato de que os pensamentos irracionais eles são inúteis. Eles não são construtivos de forma nenhuma, né? Então, dentro desse pensamento irracional que eu estou citando no caso clínico, né? Eu quero que a minha esposa me ame, por causa disso, ela tem de me amar. Existem consequências emocionais negativas que estão firmemente associadas a esse pensamento irracional. Então, nós vamos ter uma consequência emocional, que seria o paciente, ele se tornou ansioso, principalmente porque ele aguardava a resposta desejada por parte da esposa. Nós temos uma consequência comportamental, né? Que seria o paciente, ele passa a se comportar de uma maneira exigente, ou seja, o paciente passa a exigir que a sua esposa mostre amor por ele, tenha amor por ele. Isso, claro, cria um processo de sufocamento no relacionamento. A esposa se sente particularmente tolhida na sua liberdade de sentir o que ela bem entende, e isso vira um círculo vicioso dentro do relacionamento. Isso intoxica o relacionamento e envenena a interação do casal, né? E claro, aí nós temos uma consequência cognitiva, uma consequência em termos de pensamento, né? Que o paciente, ele começa a pensar que a esposa tem a obrigação de